Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir o relato de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar! O prédio da Rua Tácito 417 tinha sido um sanatório na década de 40. Um daqueles centros de internação compulsória para pessoas com distúrbios mentais, dependentes químicos, mulheres histéricas e até artistas considerados subversivos. Depois de décadas abandonado, foi reformado e transformado em apartamentos modernos de aluguel por temporada. Uma startup comprará o espaço inteiro e o vendia como uma experiência vintage com atmosfera boêmia, apostando no charme decadente para atrair jovens criadores de conteúdo. Rafaela, 26 anos, roteirista freelancer de publicidade, viu o anúncio enquanto buscava um lugar silencioso para terminar um projeto. Um cliente exigente, uma entrega impossível. Isolamento era o que ela precisava, e o apartamento no 417 era barato e, curiosamente, recém-liberado de uma reserva anterior que tinha sido cancelada sem explicação. Ela se instalou numa segunda-feira. O espaço era compacto, frio, mas funcional. Tetos altos, azulejos de época, janelas em arco. Havia um armário embutido trancado com correntes. O proprietário, por mensagem, dissera que era material de manutenção e que não deveria ser aberto. Rafaela não se importou. Nos 2 primeiros dias, escreveu sem parar. Dormia pouco, alimentava-se mal. Mas produzia. E isso a satisfazia. Na madrugada da quarta-feira, acordou com um barulho que não identificou. Era algo baixo, rítmico. Como passos leves em tábuas antigas. Achou que vinha do corredor. Ao espiar pela porta, viu apenas o vazio iluminado pela luz fraca do sensor de presença. Mas naquela noite, sonhou com alguém sentado à beira de sua cama, dizendo palavras que não conseguia lembrar ao acordar. No dia seguinte, teve um lapso enquanto escrevia. Uma frase que não lembrava de ter digitado apareceu no meio do roteiro. Eu ainda estou aqui. Ela achou que fosse cansaço. Apagou. Voltou a escrever. À tarde, enquanto tomava banho, viu algo se mover pelo vidro fosco da porta. Uma silhueta fina, imóvel, com a cabeça inclinada de lado. Quando abriu a porta, não havia ninguém. Achou que estava enlouquecendo. Pesquisou a história do local. O prédio havia sido chamado de Instituto São Brás, fundado por um médico português que acreditava que transtornos mentais eram assombrações de alma em desalinho. Tratava os pacientes com isolamento, eletrochoques e câmaras sensoriais. Muitos morreram. Alguns simplesmente desapareceram. Nos fóruns obscuros da internet, achou um fio com relatos de hóspedes que haviam ficado no apartamento 3C, o mesmo onde estava. Um deles falava de sonhos vívidos, vozes, lapsos de tempo. Outro dizia que via uma mulher de vestido branco parada no espelho do banheiro, mesmo quando não havia ninguém. O armário trancado começou a incomodá-la. Ela sentia um cheiro vindo dali, algo úmido, doce e acre, como algodão doce podre. Na madrugada seguinte, acordou de novo com barulhos. Agora, nítidos. Passos. Mas dentro do apartamento. Levantou com o coração disparado. O notebook ainda estava na mesa, aberto, e havia texto novo ali. Você está escrevendo minha história. Agora, ela precisa acabar. O cursor piscava. A tela escureceu de repente. E então, no silêncio da madrugada, ouviu a corrente do armário se mover. Rafaela ficou paralisada. Os olhos fixos na direção da porta trancada. Outro som. Como unhas leves arranhando madeira. Ela recuou. Procurou o celular, mas ele estava desligado. Não ligava. Tentou sair do apartamento. A tranca da porta principal estava girando em falso, como se estivesse sendo controlada por fora. Não havia sinal de ninguém. Foi até a janela. Tentou gritar, mas a voz não saía. O som de passos voltou. Agora mais próximos. Virou-se devagar. O armário estava entreaberto. A corrente no chão. Lá dentro, um vazio escuro. Nada visível. Mas um vento frio soprava de dentro. Rafaela deu um passo para trás. E outro. E então algo saiu de dentro do armário. Não era uma pessoa. Era uma forma, algo distorcido, como um corpo coberto por um lençol fino, mas sem volume. Como uma silhueta de névoa. Estava de pé, com a cabeça inclinada para o lado.
Os pés não tocavam o chão. Ela recuou, tropeçando no tapete. Por que está aqui? A voz era fina, como um sussurro grave e estéril. A coisa avançou. Eu preciso sair. Você precisa entrar. Ela gritou. Tentou fugir para o banheiro. Trancou-se lá dentro, o corpo tremendo, o rosto coberto de suor frio. A luz piscaram. A torneira ligou sozinha. No espelho, algo foi escrito com vapor. Você não vai sair. Ela gritou mais uma vez, chutando a porta. Quando finalmente conseguiu abrir, o apartamento estava vazio. Tudo como antes. Exceto por uma coisa. O armário agora estava fechado. E a corrente, em sua mão. Sem entender como, ela havia se trancado lá dentro. Ou achava que havia. Nos dias seguintes, Rafaela não foi vista. O proprietário, preocupado, acionou a polícia. Quando arrombaram a porta, o apartamento estava vazio. O notebook ainda estava na mesa. No arquivo mais recente, havia apenas uma frase, repetida dezenas de vezes. O corpo fica. A escrita continua. Alguns meses depois, o apartamento foi colocado novamente para alugar. Barato. Vintage. Atmosfera boêmia. O próximo hóspede digitou a senha enviada por mensagem. Entrou. E no fundo do armário, entre o cheiro de mofo e o silêncio absoluto, algo respirou. Apesar de tudo, Clara não se mudava. Havia algo naquela história que aprendia, como se a verdade estivesse soterrada nas paredes do apartamento, pulsando por debaixo das tábuas gastas. Os quadros do corredor haviam caído novamente naquela manhã, apesar de ela ter os pregado com parafusos na noite anterior. E agora, ruídos vinham das tubulações, como sussurros abafados em outra língua. Ela tentou ignorar. Mas à noite, enquanto lavava a louça, o celular vibrou no bolso. Era uma notificação do aplicativo de segurança do prédio. Movimento detectado dentro do apartamento 301 às 3h42. Câmera reiniciada automaticamente. Seu sangue gelou. Era o seu apartamento. E às 3h42, ela estava dormindo. Ela acessou o vídeo. Por alguns segundos, tudo era silêncio. E então, algo se movia lentamente pela sala. Não era uma figura clara. Parecia uma silhueta, como uma sombra que se arrastava rente à parede, com o corpo curvado, o rosto virado para o teto, como se os olhos, se houvesse olhos, estivessem fixos na câmera. Clara pausou o vídeo. Voltou. Congelou a imagem. Não havia ninguém ali naquele horário. Não poderia haver. Ela correu até a sala, onde o movimento tinha sido registrado. Tudo estava no lugar. Mas o espelho que ficava encostado à parede, o único espelho que ela não havia removido porque era embutido no armário antigo, agora tinha uma rachadura. Bem no centro. No dia seguinte, Clara decidiu investigar. Visitou a biblioteca pública e procurou registros antigos sobre o prédio. Demorou horas, mas ela encontrou. O edifício tinha sido mesmo um sanatório nos anos 1940, especializado em distúrbios mentais considerados incuráveis. Na época, o sanatório era dirigido por um médico austro-húngaro, o Dr. Ewald Fensky, expulso da Europa por métodos não ortodoxos. O que mais chamou sua atenção foi uma matéria do jornal Correio do Brasil, de 1948, relatando um incêndio no prédio. O incêndio começara no subsolo, onde ficava o arquivo morto, uma sala trancada que armazenava os prontuários dos pacientes já falecidos. Muitos dos documentos foram destruídos. Mas o que a matéria deixava escapar, em letras miúdas, era que 6 corpos nunca haviam sido oficialmente encontrados após o incêndio. A matéria encerrava com um detalhe estranho. Entre os desaparecidos está o próprio diretor, Dr. Fensky. Boatos entre os funcionários afirmam que ele se recusava a abandonar o prédio, alegando que na cura final ainda não havia sido concluída. Clara voltou para casa com a sensação de carregar algo invisível nos ombros. Nessa noite, sonhou com um som de goteiras. Mas não havia água. Era o som de algo pingando e algo mais denso. Acordou com a sensação de que alguém havia sussurrado em seu ouvido. Quando abriu os olhos, viu marcas no teto. Letras. Palavras escritas com fuligem. Ou sangue seco. Era difícil saber. Experiência 53 não concluída. Ela se levantou cambaleando. Ligou todas as luzes. Tentou registrar a escrita com o celular, mas nada aparecia na câmera. O teto parecia limpo. Mas ela sabia o que tinha visto. Durante os dias seguintes, Clara começou a ouvir vozes.
Não dentro da cabeça. Dentro da parede. Vozes abafadas, conversando em alemão. Ela começou a traduzir os termos, usando aplicativos e dicionários. As palavras se repetiam. Paciente 53. Encapsulado. Ciclos incompletos. Vontade não contida. E então, uma noite, ela descobriu a entrada. Um painel falso, no armário embutido da cozinha. Ao removê-lo, encontrou um corredor estreito, um antigo duto de serviço que não constava nas plantas atuais do prédio. No final do corredor, uma escada levava a um pequeno compartimento escondido entre o terceiro e o segundo andar. Lá dentro, apenas uma maca enferrujada, correntes presas às paredes, e documentos queimados parcialmente legíveis. Mas havia também algo. Uma câmera antiga, ainda presa ao teto, girava lentamente quando Clara entrou. E um áudio começou a tocar. Gravações de sessões médicas. Vozes chorando, gemidos. O som de metal arranhando o concreto. E então, uma risada fraca, inumana. Ela saiu correndo. Mas o prédio parecia indiferente. Os andares não batiam. A escada se multiplicava. Clara subia, mas continuava no mesmo andar. As janelas davam para corredores ao invés da rua. Ela estava presa. E então, ela viu a porta do seu apartamento. Aberta. No corredor, um vulto aguardava. Não se mexia. Apenas observava. Como um médico esperando a paciente chegar para a próxima sessão. Clara deu um passo para trás. Mas era tarde. A porta do apartamento se fechou atrás dela com um estrondo, trancando-se por dentro. E da sala, o gravador começou novamente. Sessão número 53. Início do teste de resistência à realidade. O que você faria se descobrisse que a sua casa foi, um dia, um laboratório para experimentos com a mente humana? E que alguém, ou alguma coisa, ainda está esperando que a sessão continue? Se você chegou até aqui, quero saber, você teria coragem de dormir uma noite no apartamento 301? Ou sairia correndo, mesmo sabendo que talvez já seja tarde demais? Comenta aqui embaixo, eu entraria ou nem morto. E aproveita para dizer o que você faria no lugar da Clara. Mas comenta rápido, antes que alguém leia no seu lugar. E já que estamos falando de lugares onde a sanidade é apenas uma fachada, deixa eu te contar a próxima história. Essa vai te fazer pensar duas vezes antes de confiar em quem você chama de amigo online. Era para ser apenas um jogo. Um RPG de terror com ambientação sombria, fóruns interativos, desafios que dependiam de pistas criptografadas, e um sistema de mensagens que imitava cartas escritas à mão, tudo para criar uma experiência imersiva. Clara, uma estudante de design gráfico, conheceu os Sombras de Glasvin em um subfórum obscuro de narrativas interativas. O jogo tinha uma reputação entre nichos específicos da internet, inteligente, perturbador e assustadoramente realista. Aos 21 anos, vivendo sozinha em um pequeno apartamento no centro de Belo Horizonte, Clara se sentia atraída por esse tipo de coisa. Ela adorava histórias densas, ambientações que a faziam esquecer o mundo real, e principalmente a sensação de fazer parte de algo secreto. O que a pegou de surpresa foi o convite direto. Um perfil chamado Silas_Glasvin escreveu: "Você parece preparada. Jogadores como você são raros. Está pronta para o capítulo oculto?" Era uma área do jogo que não constava nos menus oficiais. Uma camada secreta acessível apenas por convite. Clara aceitou, claro. Recebeu um link protegido por senha. A tela escureceu, o som ambiente mudou, e ela entrou em um novo mapa, um vilarejo abandonado, onde cada decisão parecia ter consequências reais, não no jogo, mas na vida dela. Nos dias que se seguiram, pequenas coincidências começaram a acontecer. O jogo passou a descrever eventos que refletiam seu cotidiano. Um dos NPCs comentou: "A luz da sua cozinha pisca de novo, não? Talvez alguém esteja tentando se comunicar do outro lado." Ela riu, desconcertada. A lâmpada realmente piscava havia dias, mas ela nunca mencionara isso em lugar algum. Aos poucos, as mensagens de Silas se tornaram mais íntimas. "Você costuma ficar acordada até tarde, mesmo quando está exausta. Isso te faz sentir menos sozinha?" Clara começou a ficar inquieta. Desinstalou o jogo. Mas mesmo assim, Silas continuou se comunicando. Não mais pelo jogo. Agora era por e-mail. Depois, por mensagens de texto. Ela trocava senhas, trocava de chip, até pensou em mudar de endereço IP. Mas nada funcionava. Ele sempre sabia.
Certa noite, ao chegar em casa, encontrou sua porta entreaberta. Sentiu o estômago revirar. Não havia sinais de arrombamento. Lá dentro, tudo aparentemente intacto, exceto pela tela do computador ligada, exibindo apenas uma frase. O capítulo final já começou, Clara. Agora é a sua vez de escrever. Ela foi à polícia. Mostrou prints, relatou as mensagens, explicou o jogo. Mas os investigadores não levaram a sério. Um hacker, talvez. Mas sem provas de invasão física, não podemos fazer muita coisa. Foi então que ela teve a ideia de fingir estar jogando novamente. Voltou a acessar o fórum, enviou mensagens para Silas dizendo que estava pronta para continuar. A resposta veio em minutos. Então venha me encontrar. É hora de conhecermos o verdadeiro rosto um do outro. Um endereço anexado. Uma casa nos arredores da cidade, zona rural, isolada. Clara não foi. Em vez disso, compartilhou o endereço com a polícia. 2 dias depois, os oficiais localizaram a casa. Lá dentro, encontraram um porão escuro, forrado com telas de computador. Em uma delas, o rosto dela congelado numa transmissão, captado por uma câmera escondida em seu próprio apartamento. Mas não havia ninguém ali. O lugar estava vazio. Exceto por algo sobre a mesa, uma carta escrita à mão, com tinta preta. Eu sou o jogo. Você era apenas a jogadora mais interessante. Depois disso, o rastro sumiu. Nenhuma pegada digital, nenhum nome real, nenhum registro de IP. Clara se mudou. Cancelou todas as redes sociais. Mudou de número, de cidade, de vida. Mas às vezes, quando abre a câmera do celular, ela sente que há um leve atraso. Um brilho estranho nos olhos dela refletido na tela. Como se alguém ainda estivesse assistindo. Clara sentia a tensão crescer a cada mensagem recebida de Sombras de Glasvin. As palavras do criador do jogo se tornavam cada vez mais pessoais, mais invasivas. À medida que o jogo avançava, suas escolhas na trama pareciam influenciar sua vida de maneiras inexplicáveis. Naquela noite, depois de completar uma missão onde o personagem de Clara no jogo enfrentava um monstro que representava seus medos mais profundos, algo aconteceu. Seu celular vibrou, e ela abriu a mensagem como de costume. Você tem coragem de enfrentar seus verdadeiros monstros, Clara? Eles estão mais perto do que você pensa. A imagem que acompanhava a mensagem era uma foto dela, tirada de uma janela. A cena parecia familiar, mas ao olhar mais de perto, Clara percebeu que era da sua própria casa, mais especificamente, da janela do seu quarto. A foto foi tirada enquanto ela jogava, com as luzes da rua refletindo na janela. O medo a paralisou por um momento. Ela olhou ao redor, tentando processar o que acabará de ver. Não havia ninguém à vista em seu quarto, mas o som de uma janela sendo ligeiramente empurrada, como se estivesse sendo aberta, foi o suficiente para fazer seu coração disparar. Ela levantou-se rapidamente, foi até a janela e a fechou, trancando-a com todas as travas. Um peso pesava sobre seus ombros, e o que antes parecia ser um simples jogo de terror agora estava se tornando uma realidade aterradora. Não só as mensagens e fotos, mas os próprios eventos do jogo estavam tomando conta de sua vida. Algo que começou como uma diversão com amigos online agora parecia ser uma ameaça constante. Na manhã seguinte, enquanto tentava focar no que mais importava, como as aulas e suas responsabilidades, o jogo continuava a surgir na sua mente. Ela havia recebido um e-mail do criador, mas desta vez, não era uma simples mensagem. Era algo que parecia quase como uma convocação. Estive observando, Clara. O que você fará agora que já sabe? Você quer parar? Ou vai continuar até o fim? Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade a levou a abrir o e-mail. O texto era desconcertante, e dentro de poucos minutos, seu celular vibrou novamente. Assista ao vídeo. Ele é para você. Sem saber o que esperar, Clara clicou no link. O vídeo carregou lentamente, e quando a imagem finalmente apareceu, ela engasgou. Era uma gravação dela mesma. Clara estava na cozinha, sozinha, mexendo na pia. No vídeo, ela podia ver claramente o momento em que o celular vibrou em cima da bancada. Ela, então, pegou o aparelho e olhou a tela. O mais aterrorizante, no entanto, era o detalhe final. Quando ela colocou o celular de volta na bancada, um homem estava parado atrás dela, observando em silêncio. O homem, parcialmente encoberto pela sombra, tinha os olhos fixos nela. Clara gritou, quase derrubando o celular de suas mãos. Ela olhou por todo o apartamento, mas ninguém estava lá. O medo tomou conta de seu corpo. Aquele vídeo não deveria existir. Ela não se lembrava de ter gravado nada daquilo.
E a pessoa que aparecia atrás dela, quem era ele? Sentindo-se totalmente invadida, Clara imediatamente começou a procurar o criador do jogo. Foi aí que algo ainda mais estranho aconteceu. Ao tentar acessar o perfil de Sombras de Glasvin, a conta simplesmente não existia mais. O que antes parecia ser uma presença onipresente, com mensagens constantes e atualizações, agora estava desaparecido. Isso durou alguns dias, mas o alívio que Clara sentiu logo se transformou em angústia. Naquele fim de semana, enquanto ela tentava relaxar e esquecer um pouco, uma série de novas mensagens começou a aparecer em sua caixa de entrada. Não eram mais de Sombras de Glasvin, mas de uma conta anônima, chamada apenas de Vobserver. Eu sei onde você está. Eu vejo tudo. Agora, é a minha vez de jogar. Cada uma dessas mensagens vinha acompanhada de uma foto diferente, cada foto mostrando um momento do dia de Clara, como se alguém estivesse ali, observando. A última imagem, que fez seu estômago virar, mostrava sua mãe e seu padrasto na sala, mas o que mais a chocou foi o fato de que, na foto, a silhueta do homem atrás de sua mãe era a mesma do vídeo anterior. Ele estava lá, de novo. De alguma forma, ele estava dentro de sua casa, mas sem que ninguém soubesse. O pânico foi instantâneo. Ela olhou para a porta da sala, tentando não fazer barulho. Seu corpo estava gelado de medo. O pensamento que a dominava era de que ela não estava mais segura em nenhum lugar. E aquele jogo, que parecia ser uma simples diversão, havia virado um pesadelo absoluto. Clara não sabia como escapar ou quem mais estava envolvido naquilo. Mas uma coisa era certa, alguém estava manipulando sua vida, como se fosse uma peça de um jogo. Ela precisava descobrir quem era, antes que se tornasse a próxima vítima dessa macabra e distorcida versão da realidade. E aí, você também já se perguntou até que ponto alguém pode manipular sua vida e suas ações? Comente aqui embaixo se já viveu algo parecido ou se acredita que, de alguma forma, o mundo digital tem mais controle sobre você do que parece. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio, porque, acredite, o jogo está apenas começando. Sabe quando você sente que algo não está certo, mas não consegue apontar exatamente o que? É como uma sensação que cresce aos poucos, uma presença inquietante que fica à espreita, apenas esperando o momento certo para se revelar. Carlos nunca acreditou em coisas sobrenaturais. Ele sempre foi o tipo de pessoa racional, do tipo que desconsidera qualquer explicação que envolva o inexplicável. Mas isso mudou quando ele se mudou para a casa no fim da rua. Era uma casa simples, porém com um charme antigo. Um lugar perfeito para recomeçar, pensou ele, após um longo período de luto pela morte de sua esposa. A solidão era difícil, mas ele acreditava que a mudança para um novo lar poderia ajudá-lo a encontrar paz. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Ele passava as manhãs ajeitando os móveis e as tardes tentando se acostumar com o novo ambiente. Mas logo algo começou a mexer com ele. À noite, quando tudo estava silencioso, Carlos começou a ouvir barulhos no andar de cima. Sons de passos leves, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse andando descalço pelo corredor. A princípio, pensou que fosse o velho piso de madeira, que naturalmente rangia. Mas conforme os dias passavam, os passos se tornaram mais distintos, mais frequentes, como se uma presença estivesse ali, esperando. Certa noite, depois de um dia particularmente cansativo, ele ouviu os passos de novo, mas dessa vez foi diferente. Eles pararam em frente ao seu quarto. Carlos não se mexeu, tentando ignorar. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. A maçaneta da porta se mexeu. Alguém estava tentando abrir a porta. Ele segurou a respiração, tentando não fazer barulho. Seus olhos estavam fixos na maçaneta. Mas o momento parecia se arrastar, como se o tempo tivesse desacelerado. E então, o som cessou. Carlos ficou imóvel por alguns minutos, esperando por qualquer outro movimento. Mas nada. A porta continuou fechada. Ele se levantou com cautela e foi até a porta, trancando-a com mais segurança, com o coração batendo forte no peito. Nos dias seguintes, os barulhos se intensificaram. Não eram apenas passos. Eram murmúrios, como sussurros distantes, que vinham do corredor. Às vezes, ele achava que podia ouvir uma voz familiar, como se alguém estivesse chamando seu nome. Uma noite, ele decidiu investigar. Armado com uma lanterna e uma dose considerável de coragem, Carlos subiu até o andar de cima, tentando se convencer de que tudo não passava de uma alucinação provocada pelo estresse. Ao chegar no corredor, ele sentiu um calafrio que percorria sua espinha. Tudo estava em silêncio, mas o ar estava denso, como se algo estivesse se agitando por trás das paredes. Ele apontou a lanterna para o final do corredor. Ali, a luz iluminou um quadro antigo, coberto por poeira.
Era uma foto em preto e branco de uma mulher com um sorriso sombrio, que o olhava de uma forma perturbadora. Carlos se aproximou do quadro, sua mão tremendo ao tocar a moldura. Foi quando ouviu, claramente, um sussurro: Carlos. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado era agora quase insuportável. Ele desceu as escadas apressado, mas assim que chegou no térreo, a porta da frente bateu com um estrondo. Quando ele abriu a porta, não havia ninguém lá, mas algo estava no chão. Uma carta. A carta estava endereçada a ele. A carta dizia apenas uma coisa: você está me vendo agora? A mão de Carlos ficou gelada enquanto ele lia aquelas palavras. Então, o sussurro que o seguirá pela casa, o barulho dos passos, de tudo fazia sentido agora. Algo estava vivendo naquela casa com ele. Algo que estava esperando por ele, como se tivesse sido projetado para ele, para o seu luto, para a sua solidão. Ele correu para o carro e dirigiu até a delegacia, desesperado. Mas, ao chegar lá, ele descobriu algo que o fez quase desmaiar de susto. Não havia registro de uma mulher morando naquela casa. Nenhum registro de uma morte recente, nem de qualquer outro tipo de incidente. A casa tinha sido comprada recentemente, antes disso, estava desocupada há mais de uma década. De volta à casa, Carlos decidiu procurar novamente, agora com a intenção de encontrar qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ele foi até o sótão, uma parte da casa que ainda não havia explorado. Lá, ele encontrou uma velha caixa de madeira, escondida no canto. Ao abri-la, Carlos encontrou vários objetos antigos, cartas, fotografias, no fundo, um diário. O diário era de uma mulher chamada Elisa, e o que ele leu fez sua pele arrepiar. Elisa havia morado naquela casa com seu marido e seu filho, mas uma tragédia havia ocorrido. Em uma noite de tempestade, ela e a criança desapareceram. O marido foi encontrado morto, aparentemente vítima de um acidente, mas nunca se soube o que aconteceu com os outros dois. Carlos olhou para a última página do diário. A última entrada dizia: eu sei que não vou sobreviver a isso. Mas se você encontrar isso, saiba, minha dor está dentro dessa casa. Ela não me deixará ir. Ela vai continuar, e vai encontrar você. O som de passos novamente ecoou pelo corredor. Carlos sempre foi um homem lógico, alguém que se orgulhava de sua capacidade de controlar suas emoções e racionalizar qualquer situação. A perda de sua esposa foi devastadora, mas ele a encarou como mais um obstáculo que deveria ser superado. Ao invés de sucumbir ao sofrimento, ele decidiu se manter firme, trabalhar e seguir em frente. A mudança para a casa no fim da rua foi sua tentativa de recomeço. Mas essa casa, que ele acreditava ser um ponto de recomeço, começou a se tornar um reflexo de seu próprio estado mental. No início, ele acreditava que os barulhos eram apenas os efeitos da solidão, do silêncio de uma casa vazia, onde ele ainda não se sentia confortável. Com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar mais intensas. Carlos tentava racionalizar os eventos, como se fosse sua mente, já fragilizada pelo luto, criando essas alucinações. Ele se perguntava se estava perdendo a sanidade, se a dor da perda o estava consumindo de uma maneira que ele não queria admitir. Ele estava tentando se convencer de que nada daquilo era real. Mas o medo, esse medo insuportável, estava começando a ganhar forma. O sussurro de seu nome foi o primeiro grande ponto de ruptura. Ele começou a questionar se as alucinações eram realmente só isso, ou se havia algo mais. Cada vez mais, ele se via perdendo o controle. Isso foi a primeira fratura em sua psique, o medo de que a dor da perda de sua esposa, a dor que ele não havia permitido a si mesmo sentir verdadeiramente, estivesse se materializando na forma de algo sobrenatural. Esse era o ponto de ruptura, a impossibilidade de distinguir o que era real e o que não era. Os sussurros, os barulhos e as presenças não eram apenas o reflexo de algo externo, mas também de algo interno. A dor não resolvida da perda de sua esposa estava voltando para assombrá-lo, literalmente. Elisa, a mulher da casa, não era apenas uma vítima de um evento trágico. Ela representava o medo de Carlos de ser consumido pela dor, de ser consumido pela solidão e pela culpa de não ter enfrentado seus próprios sentimentos de luto. Ela era o reflexo de sua própria esposa, perdida no passado, e agora ele se via diante de uma casa que era uma espécie de espelho para sua própria mente quebrada. Cada vez que ele tentava fugir desses sentimentos, mais forte o fantasma de Elisa se tornava. Ele estava preso em um ciclo de autoengano, onde se recusava a aceitar que o medo e a dor eram suas, e não de algo ou alguém externo. Quando Carlos encontrou o diário de Elisa, ele teve a sensação de que, finalmente, entenderia o que estava acontecendo. Mas o que ele realmente encontrou foi um reflexo do que ele próprio estava vivendo. Elisa também tentou se afastar da dor, tentava escapar da realidade, mas no fim, a dor a consumiu.
O diário se tornou uma forma de ele começar a encarar seus próprios medos, o medo de que ele também seria consumido pela dor e que, como Elisa, ele não conseguiria mais distinguir entre a dor do luto e a loucura. O diário se tornou uma metáfora de sua mente, confusa, fragmentada e incapaz de aceitar o que realmente havia acontecido. Carlos começa a perceber que os sussurros não eram só de Elisa, mas da própria casa, que de alguma forma refletia a dor que ele não queria mais carregar. Ele começa a ter pesadelos em que ele mesmo está preso em um corredor infinito, sem saber para onde ir. Ele tenta se afastar das vozes, mas elas ficam mais próximas. No fim, ele se dá conta de que essas vozes não estão vindo de Elisa, mas de sua própria mente. A psicologia de Carlos passa a se deteriorar ainda mais quando ele começa a entender que o mal não está na casa, mas dentro dele. A casa torna-se um local de resistência, onde ele tenta fugir da própria dor e de sua incapacidade de lidar com a perda. Ele se vê preso em um ciclo de negação e obsessão, tentando controlar o que não pode ser controlado. Ele começa a se perguntar, e se a casa não fosse a única coisa quebrada ali? E se ele também estivesse quebrado de uma maneira que ele nunca soubera? Ele começa a ver a dor como um ser dentro de si, como se essa dor tivesse tomado forma e agora estivesse atrás dele, se alimentando de sua frustração e de sua incapacidade de curar. O sussurro, então, se torna mais intenso. Não são mais palavras de Elisa, mas palavras dele mesmo, palavras que ele não queria ouvir. Ele se pergunta se está realmente pronto para enfrentar a dor que tem enterrado por tanto tempo, ou se irá se perder totalmente na obsessão pela casa e pelo que ela representa. O medo de enfrentar a verdade de que sua esposa morreu, e de que a dor que ele sentia não podia ser curada ou apagada, se torna o verdadeiro monstro da história. Quando ele encontra o diário de Elisa e percebe que ela também não conseguiu fugir de sua própria dor, ele chega a uma conclusão aterrorizante: ele não só está vivendo com a culpa da perda de sua esposa, mas também com a culpa de não ter permitido a si mesmo sentir e processar essa dor de maneira saudável. Agora, ele percebe que o que o está assombrando na casa não é o espírito de Elisa, mas o reflexo de sua própria dor não resolvida. O final do diário, onde Elisa fala sobre não conseguir sobreviver à dor e sobre a presença dela estar dentro da casa, faz com que Carlos se olhe no espelho e finalmente veja que ele próprio é o fantasma de sua própria dor. A casa, com todos os seus barulhos e presenças, é a manifestação do que ele não quis lidar. A casa, no fim, se torna uma prisão psicológica, onde ele será forçado a enfrentar a dor que sempre tentou esconder. E o verdadeiro terror não é a casa, mas a inevitabilidade de que ele precisa confrontar o que sempre temeu, a perda e a incapacidade de deixar ir. E então, viajante das sombras, o que achou dos relatos de hoje? Te deixou com aquela sensação estranha, como se algo ainda estivesse observando? Me conta aqui nos comentários. Quero saber como você se sentiu e o que teria feito diferente. Se gostou da história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo relatos tão perturbadores quanto esse. Aqui no Medo Noturno, toda noite traz uma nova história. Mais sombria, mais intensa e mais próxima da realidade do que você imagina. E para você que ainda não está pronto para sair desse clima, estou deixando aqui na tela 2 outros vídeos do canal que vão te manter nesse estado de tensão. Aproveita, assiste, e depois me diz o que achou. Seu feedback é o que mantém esse canal vivo. Nos vemos no próximo relato. Ou, quem sabe, em algum lugar no escuro.